Não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo, a despedida do Papa Francisco foi marcada por emoção e muitas orações. Da Irlanda, na Europa, o jornalista Yarley Ribeiro destaca que uma brasileira fez a leitura da oração universal em português durante o funeral papal. Olá, boa tarde, é isso mesmo. A Praça São Pedro, no Vaticano, foi cenário hoje de uma das cerimônias mais emocionantes da história recente da Igreja. O velório do Papa Francisco reuniu líderes mundiais, religiosos e fiéis de toda parte do mundo. A missa, realizada um pouco mais cedo, destacou o legado de humildade, compaixão e defesa dos mais vulneráveis que marcaram o pontificado de Francisco. O ambiente era de oração profunda e comoção, com momentos de silêncio respeitoso e cantos litúrgicos de diversas partes do mundo. O Brasil teve uma participação marcante na cerimônia. Além da presença do presidente Lula e de sua comitiva, uma jovem, natural de Salvador, foi convidada para fazer a primeira leitura durante a missa. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Sua participação emocionou não só a comunidade brasileira, mas também todos os presentes, simbolizando o carinho especial que o Papa Francisco sempre demonstrou pelos povos da América Latina. Após a celebração, o corpo do Papa Francisco foi levado em procissão até a Basílica Santa Maria Maior, local escolhido por ele para o seu sepultamento. Francisco tinha uma profunda devoção à Virgem Maria e sempre visitava esta basílica antes e depois de suas viagens pelo mundo. O sepultamento foi realizado em uma cerimônia privada, restrita a familiares, cardeais e alguns chefes de Estado. Muitos fiéis seguem a oração nos arredores da basílica, segurando bandeiras, imagens e cartazes de agradecimento. Bom, é isso. Foi um dia de despedida, mas também de celebração pelo legado da história de um Papa que mudou a história da Igreja Católica. Da Irlanda, o Yarley Ribeiro. Eu volto com você. Muito obrigado, Yarley, pelas informações. Agora, 12h17, eu continuo com o Padre Wander Lúcio, que vai conduzir conosco até às 13h30 esse programa especial em homenagem ao Papa Francisco. Inclusive, Padre, 50 delegações internacionais, 50 lideranças internacionais participaram dessa homenagem lá na Praça de São Pedro, justamente dando adeus ao Papa Francisco. Agora, o que chama a atenção é que vale destacar também que o Papa não era somente uma liderança maior da Igreja Católica, também era um chefe de Estado. Isso. É um chefe de Estado porque o Vaticano ele é um país, então ele mantém relações diplomáticas com os países. O Papa, quando ele vem a uma nação, como veio ao Brasil, ele vem como líder dos católicos, como o pastor, o vigário de Cristo, mas vem também como chefe de Estado, por isso toda aquela honraria, aquele protocolo próprio para isso. Agora, o importante, o bonito, o belo de se ver da presença dessas delegações, o Miguel, inimigos declarados, sentados na primeira fila, e nós já vemos imagens de alguns deles com duas cadeirinhas simples, sem birô, sem assessores ali, conversando. Eu até coloquei e disse para alguém, olha, o Papa Francisco já está trabalhando no céu. O primeiro milagre, a resolução do conflito Rússia e Ucrânia. Rezamos, e pedimos isso, foi o que ele mais, uma das bandeiras ou uma das intenções mais caras ao coração do Santo Padre era justamente a paz, porque ele dizia que a guerra é o quê? A guerra é só destruição. A guerra deixa o mundo sempre pior. E nós sabemos que de fato é assim. A guerra ela não melhora o mundo. E até nos últimos momentos mesmo ele ofereceu, no seu testamento ele ofereceu a sua dor, o seu sofrimento pela paz no mundo. Ele tomou realmente como uma intenção muito cara ao seu coração. Agora, durante todo o pontificado, o Santo Padre não chegou aí à terra natal, não foi a Buenos Aires, não foi à Argentina, inclusive durante a campanha eleitoral, o Papa chegou a ser ali alvo de críticas e de palavras de baixo calão, inclusive por parte do presidente argentino, Javier Milei. E aí ele pediu desculpas e foi ao funeral do Papa. Era o Papa da Paz. O Papa da Paz, O amor vence, O amor sempre vence. E o presidente disse que ele foi o maior homem, a maior personalidade da Argentina. E o Santo Padre, ele é marcado, e o próprio ofício, exige uma série de renúncias. O contato com a família, por exemplo, é limitado, Viajou agora um sobrinho dele que disse que foi a Roma porque ganhou de um doador pessoal que nunca havia pedido um favor. Então a vida de um sumo pontífice é realmente marcada pela renúncia,
mas o exemplo e a perseverança na paz faz com que os frutos venham. Agora, o local onde o Papa foi enterrado, né? A igreja de Santa Maria Maior. Por que será que ele escolheu essa igreja, padre? O senhor sabe, o senhor vai contar para a gente agora, né? Ele mesmo disse, né, que ele tem uma devoção especial a Santa Maria Maior. Essa basílica é uma das 4 basílicas papais. Ela remonta ao século V, né? Começou lá no ano de 400 a ser construída, levou mais ou menos 10 anos e depois ela foi enriquecida com os outros papas, né? com as obras de artes, com as capelas. E antes e depois de toda a viagem internacional, o Santo Padre ia lá oferecer uma tilma de flores para a Santa Mãe de Deus, que estava representada no ícone onde o seu caixão foi sepultado pertinho. E dizem também que em outras situações o Santo Padre ia naquela descrição dele, que era próprio rezar à Virgem Mãe de Deus. Porque antes de tudo, o Santo Padre, Romano Pontífice, o líder dos católicos, o chefe de Estado, era um homem de Deus, um homem de oração. Ele trouxe, padre, a questão da globalização muito forte, né? Nos seus primeiros momentos, aparições, primeiros sermões também. Ele falava que é preciso incluir o pobre, né, em todas as partes da igreja, incluir também as mulheres também em cargos mais altos da igreja. Nunca se viu um Papa propagar isso e o Papa Francisco teve essa capacidade e essa humildade de reconhecer que era preciso mudar. Sim, ele deu voz e ele remontou ao cristianismo, né? O que o Papa fez foi atualizar a mensagem de Jesus Cristo. Nós estamos no período da Páscoa. Inclusive, o Evangelho de hoje fala da primeira aparição de Jesus ressuscitado, que foi a uma mulher, a Maria Madalena, aquela que ele tinha expulsado 7 demônios. Então foi essa mulher cheia de marcas, cheia de uma história sofrida, que o ressuscitado apareceu glorioso. Então está na essência da fé cristã, está na essência do Evangelho colocar o pobre como centro. É o Evangelho de Mateus 25, todo bem que se faz a um pequenino é o próprio Cristo que se faz. O Papa, ele atualizou mais do que palavras com gestos, né? Um dos grandes 3 últimos gestos dele, quando teve um pouquinho lá de mais força, já foi numa penitenciária, né? Não conseguiu lavar os pés dos detentos, como ele fazia todo ano, na ocasião da Quinta-feira Santa, mas estava presente, porque ele sabia que a presença dele falava, a presença dele era eloquente. Então o Santo Padre resgatou e mais uma vez disse para a igreja, né, e para todo o mundo, a sociedade, que os mais pobres, eles são a riqueza de Deus, não é?